Colégio Apoio Português 1 Gramática, professora Simone Santana. E agora nós iremos iniciar com a classe das palavras. A classe das palavras, nós iremos agora desenvolver o quarto tópico, né, da classe das palavras, o quarto grupo da classe das palavras, que é os pronomes, tá bom? Então, agora nós vamos assistir a um vídeo, esse vídeo é do professor Jairo, tá? O link tá logo agora, ó. O link é esse aí, se quiserem procurar pela internet, né, tá lá facinho. Após assistir ao vídeo, vocês irão responder as atividades dos pronomes, tá bom? Vamos ao vídeo? Bom, para início de conversa, nós temos que definir os pronomes. Eu gostaria de que vocês entendessem o pronome como sendo uma classe nominal variável, cuja finalidade é substituir um substantivo ou acompanhá-lo ou determiná-lo. Em razão dessa definição dos pronomes, o pronome ser uma classe gramatical que substitui ou acompanha, determina um substantivo, nós fazemos uma primeira classificação. Todo pronome que substitui um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Por exemplo, quando eu digo a vocês que eu estou aqui, note que esse eu substitui meu nome, Jairo. Eu estou aqui. Porém, se um determinado pronome acompanha um substantivo, se um pronome determina um substantivo, ele será chamado de pronome adjetivo. E aí uma dica para análise sintática. Os pronomes adjetivos sempre exercem função sintática de adjunto adnominal, ou seja, sempre estão juntos ao nome, ao substantivo. Por exemplo, se eu digo a vocês, meus livros sumiram, observe que o pronome possessivo meus, ele não substitui o substantivo livros, ele acompanha, ele determina, ele exerce função de adjunto adnominal. Consequentemente, ele é um pronome adjetivo. Tudo bem? Os pronomes eles também são classificados de acordo com a sua funcionalidade. Eles podem ser pronomes pessoais, do caso reto ou oblíquos, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos e de tratamento. Primeiro grupo de pronomes, pronomes pessoais do caso reto. Primeiro explicar por que de serem pessoais. Os pronomes pessoais são os pronomes que determinam a flexão de pessoa dentro da oração. Primeira pessoa, quem fala, o enunciador. Segunda pessoa, quem ouve, o interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala. Você certamente, ao pensar nas três pessoas, pensa já nos pronomes. No eu, no tu e no ele. Agora, por que esses pronomes são também pessoais do caso reto? Porque eles são os pronomes pessoais que exercem única e exclusivamente a função de sujeito. Então, pronome reto, sujeito. Vamos lembrar, são 6 pronomes pessoais do caso reto no total. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembrando que correspondem à primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, assim como os retos, flexionam-se em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Diferença. Enquanto os pronomes pessoais do caso reto exercem sempre a função de sujeito, os pronomes oblíquos, até que se prove o contrário, não exercem essa função, jamais serão sujeito. Eles exercem, via de regra, a função de complemento verbal, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim por diante. Os pronomes oblíquos átonos são aqueles que se prendem ao verbo pela colocação pronominal, próclise, mesóclise ou ínclise, e são eles me, te, se ou a, ilhe, nos, vos, se, os, as, ilhes. Pronomes pessoais oblíquos tônicos. Vamos recapitular?
Se é pessoal, flexiona-se em pessoa. Se é oblíquo, não exerce função de sujeito, sempre complemento. E se é tônico, eles são sempre preposicionados. São pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles e elas. Então, por exemplo, se eu digo a vocês, eu concordei com ele, olha a preposição com, junto ao pronome oblíquo tônico ele, exercendo a função de complemento, de objeto indireto do verbo concordar. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles surgem na virada do século XV para o século XVI para indicar o tratamento formal, ou seja, para indicar a interlocução em situações formais, em situações cerimoniosas, em situações que me exigem certa polidez educacional. No contexto em que eles surgiram, eles eram utilizados para se fazer referência a membros da realeza. Hoje a ideia continua semelhante. Os pronomes de tratamento continuam sendo usados em situações cerimoniosas. Então nós temos o pronome Vossa Excelência, por exemplo, utilizado para autoridades políticas, presidente da República, governador, senadores, ministros. Nós temos o Vossa Magnificência, pronome utilizado para se referir a reitores de faculdades. Nós temos os pronomes Senhor e Senhora, que são para situações respeitosas. E o único pronome de tratamento que está ligado a situações informais é o você. Lembrando que aqui nós demos alguns exemplos a vocês. Na dúvida, pesquisem o Manual de Redação da Presidência da República. É um documento aberto, você encontra na internet mesmo, e lá a lista de todos os pronomes de tratamento em língua portuguesa e os seus respectivos significados, ou seja, as autoridades a que ele se refere. Próximo caso, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são esse, essa e isso, este, esta e isto, aquele, aquela e aquilo. Eles surgem inicialmente para posicionar um objeto em relação aos interlocutores, ou seja, em relação a quem fala e em relação a quem ouve. Por exemplo, se eu quero fazer referência a um objeto que está comigo, eu estou falando, Jairo, locutor, primeira pessoa, eu usaria o pronome este e suas variantes. Se eu quero fazer referência a um objeto que está com o meu interlocutor, com a pessoa com quem eu estou falando, eu usaria esse e suas variantes. Se eu quero fazer referência a um objeto que está distante, tanto de quem fala quanto de quem ouve, tanto do locutor quanto do interlocutor, eu usaria o aquele e suas variantes. É bom lembrar que esses pronomes têm uma importante função coesiva também, que nos tomaria algum tempo. Quem sabe não seja o assunto aí para uma próxima aula. Pronomes possessivos. Como o próprio nome indica, eles estabelecem uma relação de posse entre um possuidor e um possuído. São eles meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua e suas respectivas formas no plural. Meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nossos, nossas, vossos, vossas, seus, suas. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles introduzem uma oração subordinada adjetiva e sempre retomam o nome anterior. Os principais são que, o qual, quem, cujo e as variações onde, aonde e o donde ou de onde. Pronomes indefinidos. Como o próprio nome indica, são pronomes que são classificados pelo seu valor semântico, pelo seu efeito de sentido de indefinição. São eles nada, ninguém, tudo, todos, algum, alguém. E para fechar, galera, os pronomes interrogativos, que também, como o próprio nome sugere, são pronomes utilizados em perguntas, em interrogações diretas e indiretas. São eles o que, o quem, o qual e o quanto. Tudo bem? Pronome.
continuação agora, né? Após o vídeo, nós vamos realizar as atividades, tá? Lembrando que tem que colocar no caderno as perguntas das atividades do livro. Não é necessário copiar os textos, mas as perguntas sim, tá bom? E as respostas também. Tem a resposta, tem atividade que é de marcar a letra, não é para escrever só a letra. Marca a alternativa correta, aí você vai lá e marcar a alternativa B. Não, tem que escrever letra A, todo o texto, letra B, todo o texto, letra C, todo o texto, e então depois falar qual que é a resposta correta, tá bom? Bom, lembrando de colocar as páginas e o número da atividade, para que não haja confusão, tá bom? Bom, a princípio, a primeira atividade do pronome, né, a que nós vamos desenvolver é no livro, que é responder as atividades da página 144 até a 145 e depois a 148, tá bom? Vocês vão ter mais atividades onde vocês irão desenvolver um pouquinho mais sobre o pronome. A página 155 também. Bom, vamos então agora entregar as atividades respondidas, né, através de foto pelo Classroom ou através de papel, né, ela escrita. Então tem que ter ela escrita no caderno e em uma folha à parte, porque essa folha à parte vai ser entregue na escola, tá bom? No mais, qualquer dúvida, pode me procurar pelo Google Classroom, através da postagem da atividade, ou pelo WhatsApp, tá bom? Então, não tem muita dificuldade de entrar em contato comigo, não. Estou bem fácil de vocês poderem falar comigo, tá bom? Bom, agradeço, então, o carinho de vocês e até a próxima aula. Beijo! Colégio de Apoio, Português 1, Gramática, professora Simone Santana. Bom, nós vamos, né, dar continuidade à classe das palavras e agora a classe que nós vamos desenvolver é, conforme o capítulo de vocês, né, o quinto elemento da classe das palavras, um numeral, tá bom? Nós vamos assistir a um vídeo e esse vídeo vai desenvolver, vai falar um pouquinho mais sobre o numeral. Bom, depois que vocês assistirem o vídeo, vai ter uma atividade. Após a atividade, vocês responder e fazer todos os procedimentos que já estão habituados e que no finalzinho eu vou dar uma relembrada. Mas essa atividade ela vai ser corrigida, tá? Em uma outra aula, onde eu vou explicar, vou acompanhando o livro de vocês durante a correção, tirando as dúvidas e já fazendo as devidas correções, tá bom? Bom, agora nós vamos assistir ao vídeo do professor Jairo, tá bom? E nesse vídeo do professor Jairo, esse é o link, tá? Caso alguém queira participar e que ele receba os créditos pelo seu trabalho, tá bom? Então agora nós vamos ao vídeo. Galera, a classe gramatical dos numerais é uma classe variável, ela se flexiona em gênero e número, e ela serve para quantificar seres, pessoas, objetos, ou para ordenar esses seres em uma sequência. Essa classe gramatical ela se subdivide em alguns grupos. Primeiro nós temos os numerais cardinais, que são aqueles responsáveis por quantificar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Temos os numerais ordinais, que são aqueles que ordenam, que colocam os termos em uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Temos os numerais multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo. Os fracionários, que indicam uma parte de um inteiro, então metade, né, ou um meio, um terço, um dozeavos. E temos os numerais coletivos. Os numerais coletivos são aqueles que indicam uma quantidade exata de seres. Por exemplo, dúzia, que equivale a 12 seres, década, que equivale a 10 anos, grosa, que equivale a 12 dúzias ou 144 itens, resma, que equivale a 500 folhas de papel, e século, que equivale a 100 anos. São todos numerais coletivos, são numerais que expressam uma quantidade exata de seres ou de objetos. Agora vamos a alguns usos dessas palavras, dessa classe gramatical. Primeiro uso, primeira aplicação no nosso dia a dia, para marcar dias do mês.
Quando nós fazemos referência ao primeiro dia do mês, utiliza-se numeral ordinal. Para os demais dias, nós utilizamos numerais cardinais. Então, por exemplo, eu diria dia 23 de janeiro, mas eu diria dia 1º de outubro. Então, para os demais, numerais cardinais, para o primeiro dia do mês, sempre numeral ordinal. Segundo uso, para indicar artigos de leis, de decretos, de instruções normativas, usa-se o numeral ordinal até o 9º e do 10 em diante usa-se numeral cardinal. Então há o artigo 9º e o artigo 10 de uma determinada lei, da Constituição, enfim, de alguma instrução normativa. Então, repetindo, 9º para trás ordinais, 10 em diante cardinais. Para indicar nomes de papas, de reis ou de séculos, nós sempre grafaremos, escreveremos com numerais romanos. Então, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Rei Luís XV, século XXI, sempre grafados com numerais romanos. E nesse último caso, nomes de papas, de séculos, de reis, no momento em que nós vamos pronunciá-los, usa-se até o 10º com numerais ordinais e do 11 em diante, numerais cardinais. Então nós temos, por exemplo, o rei Luís X e o rei Luís XI. Nós temos o século V e nós temos o século XXI. Tudo bem? Nós vamos começar, né? Bom, agora nós vamos começar com o numeral, tá? Então, é uma das classes das palavras que a gente acabou de ver ali atrás. E nós vamos desenvolver, né, o que nós acabamos de ouvir no vídeo, nós vamos desenvolver através da atividade, que é no livro. Lembrando que as atividades, elas devem ser copiadas no caderno, com as perguntas e as respostas, e colocar a data, data, página, número, nome do professor e o nome do aluno. Por quê? Porque quando vocês tiram as fotos, vocês postam essas fotos, elas aparecem, mas elas aparecem para mim, às vezes, num nome, num apelido que você tem, que você colocou lá, né? Ou um segundo nome, ou o e-mail é da mãe, tá no nome da mãe. Então, para que não haja confusão, as atividades deverão ter nome, série, professor, nem tanto professor porque é a minha disciplina, mas coloco professor, qual é a disciplina, seu nome completo, como eu já falei, a página e o número da atividade, tá bom? Então, vamos agora preparar, né, depois que responder essas atividades aí que tá aparecendo agora no quadro, nós vamos então postar. Bom, então ainda no livro, vocês vão responder as atividades de reflexão e análise linguística, né, sobre o numeral, que estão na página 165 até a 169. Parece ser muitas páginas, mas acontece que as atividades já são picadas. É um exercício, 2 exercícios por página, quando muito, né? Então, vocês vão copiar as perguntas, não precisa copiar os textos, vão copiar as perguntas e responder, tá bom? Então, lembrando que nós temos que entregar a atividade no prazo, né? Todas respondidas e devidamente documentadas, personificadas, com nome e os dados de vocês, tá bom? Bom, então essas fotos que vocês tiraram das atividades prontas, vocês irão postar no Facebook, através do Classroom. Facebook não, por meio de foto, no Google Class, né? E qualquer dúvida que tenham, qualquer dificuldade que tenham, pode me procurar. Mas lembre-se, às vezes eu não consigo responder vocês na hora. Às vezes eu olho a mensagem, vejo para eu responder depois, tá bom? Mas às vezes não dá tempo de responder no mesmo horário, não, tá bom? Mas manda sua pergunta, sua dúvida, que eu respondo. De preferência que seja escrita, tá bom? Porque às vezes eu tô fazendo a gravação, ou tô fazendo uma outra coisa, e para que eu possa agilizar o processo sem ter que estar parando para ouvir o áudio, tá? Então mande sempre escritas as dúvidas de vocês. E de preferência no grupo, tá bom? Colégio de Apoio Português com Gramática, professora Simone Santana.
Bom, nós vamos, né, dar continuidade à classe das palavras. A nossa classe das palavras a ser desenvolvida hoje, agora, vai ser interjeição, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a interjeição. Eu tô com um vídeo, né? Nós vamos assistir ao vídeo do professor Jairo e ele fala de uma forma bem tranquila, bem, né, suave, a forma que dá para a gente poder compreender um pouquinho sobre a interjeição, tá bom? Depois vai ter uma outra oportunidade, né? Então, essa é a primeira que vocês vão assistir o vídeo, vão responder as atividades do livro, e depois eu vou vir corrigindo e já dando uma revisão sobre o conteúdo, tá bom? Mas hoje, vocês vão assistir o vídeo e responder as atividades do livro. Esse vídeo que vocês vão assistir, esse é o link, Interjeição Brasil Escola, tá? Com o professor Jairo, e esse aí é o link do qual vocês podem entrar, né? E se quiserem ver mais trabalho sobre o professor, está à disposição. Galera, a interjeição é uma classe gramatical também chamada de classe exclamativa. Características dessa classe gramatical. A interjeição, ela é um vocábulo invariável e que isoladamente consegue constituir uma frase. E a partir dela, nós conseguimos exprimir alguns efeitos de sentido, como susto, exaltação, surpresa, dor, ordem, ou mesmo a reprodução de um determinado ruído, as onomatopeias, que são muito comuns, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Como foi colocado, as interjeições elas expressam inúmeros efeitos de sentido, dentro desse contexto daquilo que nós chamamos de exaltação, de exclamação. Agora nós citaremos aqui algumas interjeições e os seus respectivos efeitos de sentido. Por exemplo, para marcar alegria, nós temos a, ó, oba, viva, aleluia. Para marcar advertência, cuidado, atenção. Para marcar alívio, ufa, arre, ah. Animação, coragem, avante, vamos, força, firme. Aprovação, bravo, bis, viva, boa. Apelo, chamamento, alô, olá, psiu, socorro, ei. Concordância, claro, sim, pois não, tá. Desejo, oxalá, tomara, pudera. Desaprovação, credo, fora, basta, francamente. Puxa. Dor, lástima. Ai, ui, que pena. Ai de mim. Dúvida, incredulidade. Qual o quê? Pois sim. Epa, ora. Espanto, ó, ué. Impaciência, contrariedade, em, raios, puxa. Medo, terror, ui, credo, cruzes. Saudação, salve, adeus, viva, oi, alô, olá. Silêncio, psiu. Silêncio, shh. Surpresa, admiração, puxa, céus, caramba, opa, virgem, pô, uai. Interjeição, agora que depois que assistiu ao filme, né, ao vídeo do professor, nós vamos às atividades, tá bom? Então, lembrando que as atividades devem ser realizadas no caderno, tá? Então, pegue a página do livro e copie no caderno. Lembrando que é para colocar o título do tema que nós estamos trabalhando, o capítulo que nós estamos trabalhando, o número e as perguntas e respostas, tá? Então, quando for textos, não precisa copiar, porém, todas as perguntas é para copiar juntamente com a resposta, tá bom? Lembrando de colocar a página e o número da atividade, tá bom? Bom, após realizar, né, a atividade, vocês vão postar e mandar ela pelo Classroom, tá bom? Caso você não consiga enviar ela pelo Classroom, você vai copiar numa folha e vai deixar lá na escola. Então, a princípio só faça no caderno e deixe no caderno. Tira foto e me manda pelo Classroom. Não conseguiu tirar foto, não conseguiu mandar ela pelo Classroom, então
copie numa folha, né, como um trabalho, coloca seu nome, sua série, sua turma, né, e o nome do professor, no caso, o meu, e a disciplina, tá? Se é português 1, se é português 2, tá? E aí vou entregar lá na escola, para quando eu chegar lá eu poder recolher os trabalhos. Não recolherei após essa data e nem estarei recebendo trabalho pelo WhatsApp, tá bom? Então, é pelo e-mail, ou seja, pelo Classroom, né? Que é uma classe específica para vocês poderem enviar as atividades, uma plataforma específica para enviar as atividades, e na escola. Caso não consiga pelo Classroom, então a gente volta lá do começo, né? E é para deixar na escola, tá bom? Bom, nós vamos fazer atividade no livro de interjeição, no livro, né, de gramática, interjeição. Nós vamos responder, né, as páginas 170 e 171, que é falando sobre a interjeição. Lembrando que é para copiar a pergunta e a resposta. Somente os textos que não precisam ser copiados, tá bom? Então, boa tarefa. E lembre-se de entregar as atividades respondidas na data, tá? Não pode passar da data, porque se você passar da data, eu não poderei dar nota para ela, tá bom? Então, não poderei mediá-la e com isso não tem como você receber os créditos pela realização da atividade, tá bom? Qualquer dúvida, me procura no grupo do WhatsApp ou pelo Classroom.